Boa noite, irmão Tito, Leandro, paz e luz. A você também, meu irmão. Vou tentar mais uma vez. Quem sabe você não pesca a pergunta hoje. A sua pergunta foi pescada, meu irmão. E ela está na mira da verdade. É considerado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia que os Estados Unidos, a Igreja Pentecostal moderna, ou melhor, a Igreja Protestante moderna, o catolicismo e o espiritismo, todos estão relacionados com o falso profeta e a besta? Qual é a base bíblica para esta afirmação? Se baseia em alguma obra da escritora cristã Ellen White? De que maneira se relacionam uma com a outra essas questões que foram apresentadas aí? Poderiam explicar melhor ou indicar alguma fonte de pesquisa? Professor, a questão do... a gente costuma dizer que é o protestantismo apostatado, o espiritismo, né? E todos estão envolvidos, os Estados Unidos, como ele diz aqui, estão envolvidos com a questão do falso profeta. Explica um pouquinho isso pra gente. O que é isso daí que tem se falado na Igreja Adventista? Esse é um assunto muito amplo. Precisaríamos de alguns programas inteiros para falarmos, mas eu vou dar um resumo. Isso está envolvido com profecia? É, profecia. Esse é um assunto histórico também, envolve história. E eu vou indicar também alguns livros para o nosso telespectador fazer a sua pesquisa. Primeiramente... Só um pouquinho, professor. Só para a gente tentar organizar a pergunta. Existe uma relação, a pergunta dele é com relação a Estados Unidos, catolicismo, protestantismo e espiritismo. É isso mesmo? Essa é a relação? É. Nós interpretamos Apocalipse 16, 13. Primeiro, deixa eu mostrar para o nosso telespectador qual é a nossa base. A nossa base é tanto bíblica quanto histórica. Por quê? Nós seguimos o método historicista de interpretação das profecias. O método historicista, ele faz uso da história nos seus aspectos passado, presente e futuro. Quando analisamos as profecias bíblicas à luz da história, percebemos que realmente o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo fazem parte da profecia de Apocalipse 16. Porém, nós não cremos, isso tem que ficar muito claro, que os nossos irmãos católicos ou nossos irmãos protestantes, porque nós também somos protestantes, ou nossos irmãos espíritas tenham algo a ver com isso. Não, são os sistemas doutrinários falsos que representam esses três espíritos aqui mencionados em Apocalipse 16, 13. Então nós cremos, não é, que essas instituições, por terem se corrompido doutrinariamente, elas fazem parte sim desta profecia. Nós temos base bíblica e também histórica para tal. Por exemplo, no capítulo 17, nós cremos que é uma referência à igreja medieval apostatada. E você percebe, por exemplo, em alguns versículos, que a identificação não tem como ser outra. Por exemplo, falando desta mulher apostatada aqui em Apocalipse 17, no verso 6 é dito: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Historicamente, a única instituição que perseguiu, matou cristãos a rodo foi a instituição medieval, na Idade Média, né? Além disso, essa descrição está em paralelo com Daniel 7:25, que afirma que após o Império Romano viria um poder representado por um chifre pequeno que perseguiria os santos. O único poder que surgiu de Roma imperial foi Roma papal. Então, temos base bíblica, muito mais do que o que eu apresentei agora, obviamente, e há também a base histórica. Nós costumamos analisar, irmão, esses capítulos à luz do contexto bíblico e à luz da história, porque o que é a profecia? É um desenrolar da história diante de nós, não é? Quanto à presença, né, do protestantismo apostatado, ou seja, das doutrinas erradas, não dos irmãos, porque Ellen White é muito clara em dizer no seu livro Grande Conflito, páginas 444 e 449 e 544 também,
ela fala que no meio protestante e católico há mais filhos sinceros de Deus do que qualquer outro lugar. Entende? Agora, falando do sistema errado, nós percebemos em Apocalipse capítulo 18 que menciona-se a queda de Babilônia, ou seja, de uma confusão religiosa sem igual. E aqui, no versículo 4, Deus tem um convite. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Há um convite de Deus para as pessoas não continuarem sendo embriagadas com o vinho de Babilônia. E o vinho de Babilônia, mencionado aqui em Apocalipse 18:2, por exemplo, fala assim, ó: com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi com que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Aqui fala de um sistema religioso que embebedaria as pessoas, obviamente, com falsas doutrinas. E a presença do espiritismo nas profecias percebemos também aqui em Apocalipse 16, porque aqui é dito o seguinte, não é? Verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja, a presença de espíritos demoníacos atuando em poderes políticos e religiosos para guerrear contra os filhos de Deus. E como Deuteronômio 18, 10 a 14 afirma que Deus abomina o espiritismo, e como aqui se mencionam espíritos de demônios, percebemos sim uma relação também disso na profecia. E para você se aprofundar no aspecto bíblico e mais histórico, eu recomendo que você leia a obra O Grande Conflito de Ellen White. Ali ela faz um desenrolar da história à luz da Bíblia, explicando estes e outros assuntos. Tá ok? Aprofunde-se, lê também Apocalipse 13, um livro de Mervyn Moore. Tanto esse livro de Ellen White... O título do livro que é Apocalipse 13, né? Isto. Tanto este livro quanto a obra O Grande Conflito de Ellen White você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 979 0606 no horário comercial ou pelo site que vai aparecer aí na sua tela, cpb.com.br.